Caros espectadores da tragédia humana, sua partida, um golpe profundo, esculpe um vazio que ecoa como um lamento em corações ocos. É como se o mundo tivesse perdido sua cor, mergulhado em um cinza opressivo, onde a ausência se transforma em um grito ensurdecedor. Cada canto vazio é um testemunho de sua presença, e cada canto me lembra que o que se foi nunca mais voltará. O impacto da sua ausência reverbera como um tambor, batendo no peito dos que ficaram. A dor é um sussurro constante, uma sombra que se arrasta atrás de cada um de nós, lembrando que não há mais risos, não há mais calor. A sensação de luto é um labirinto sem saída, onde cada passo se torna mais pesado que o anterior. O tempo não cura, ele apenas nos ensina a carregar a dor como um peso que se torna parte de nós. Buscamos significado em cada lembrança, em cada sorriso que agora se tornou uma fotografia empoeirada. O que você significava? Para mim, você era a luz em meio à escuridão, uma chama que iluminava até os cantos mais sombrios do meu ser. Para os outros, talvez fosse um ícone, um símbolo de algo maior. Agora, somos todos apenas ecos de risos que se foram, buscando sentido em um vazio que nunca será preenchido. Esse vazio, essa ausência, transforma-se em um eco profundo que ressoa nos corações vazios. É uma música triste, uma melodia que nos lembra da fragilidade da vida. Cada batida é um lembrete de que tudo pode ser levado a qualquer momento, como folhas ao vento. O lamento se torna uma canção de desesperança, mas também de resistência. O que fazemos com isso? Permitimos que o eco nos consuma ou encontramos uma forma de transformar a dor em algo mais? A vida é uma dança entre o riso e o pranto, e agora estamos presos do luto, tentando encontrar nossos próprios passos. A ausência não é apenas um buraco, é uma presença opressora, uma sombra que nos observa, nos julgando. Cada um de nós carrega suas próprias cicatrizes, suas próprias batalhas perdidas. E enquanto tentamos lidar com o que perdemos, a sensação de luto se transforma em um desejo incontrolável de reivindicar o que foi tirado. O vazio se torna um campo de batalha, onde lutamos contra os demônios internos que nos consomem. E o que fazemos? Nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções, alimentando um ciclo de dor que parece não ter fim. A metáfora do eco é mais poderosa do que imaginamos. O vazio que você deixou não se limita a um espaço físico, ele reverbera nas interações, nas palavras não ditas, nos olhares perdidos. É como se o tempo tivesse parado, e a única coisa que resta é o eco da sua voz, uma lembrança dolorosa de que tudo é efêmero. A vida, com suas promessas e ilusões, nos ensina que cada momento é precioso, mas a ausência nos ensina de maneira brutal. Ela nos força a encarar a verdade nua e crua. Tudo pode acabar em um instante. A busca por significado na sua ausência é uma jornada sombria. Cada passo é um mergulho nas profundezas do desespero, mas também é uma oportunidade de renascimento. O vazio nos desafia a olhar para dentro, a confrontar nossas próprias fraquezas e a encontrar, na escuridão, a centelha que pode nos guiar. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que devemos percorrer. E assim, seguimos, com o eco do seu lamento nos acompanhando, buscando a força que nasce da dor, a luz que pode surgir das sombras. A ausência é uma tempestade que arrasa tudo ao seu redor. Ela não apenas deixa um vazio, ela provoca um furacão de emoções, um embate feroz entre os que ficaram. A luta pelo poder se torna uma dança macabra, onde cada um tenta se erguer sobre os escombros do que foi perdido. É a luta do ego, do orgulho, onde a dor se transforma em uma arma cortante. O que era laço, agora é rivalidade. A ausência que deveria unir as pessoas, em seu luto, se transforma em um campo de batalha, onde cada palavra é uma faca e cada olhar é uma flecha. A dor é um veneno que contamina a alma, e o orgulho é o escudo que haveremos para nos proteger da ferida exposta. Ninguém quer admitir que a perda nos fragiliza, que o luto nos iguala. O orgulho se torna uma barreira, uma muralha que nos separa, nos impede de tocar a dor do outro. Olhamos para os que amamos, e em vez de encontrá-los, vemos apenas sombras. O orgulho distorce a verdade, distorce a empatia.
Em vez de abraços, oferecemos indiferença. Em vez de lágrimas, erguemos sorrisos forçados, enquanto por dentro estamos desmoronando. A solidão após a perda é um monstro que se alimenta de nossas fraquezas. É um sentimento que pode ser compartilhado, mas que muitas vezes se torna um fardo solitário. Cada um de nós carrega seu próprio luto, mas as paredes que construímos em torno de nós dificultam a conexão. A dor é um grito abafado, um eco que não encontra respostas. Às vezes, somos cercados por pessoas, e ainda assim nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos em uma sala cheia de rostos vazios. A ausência não nos une, ela nos separa, e a solidão se torna um companheiro sombrio. No entanto, a ausência não altera apenas o que sentimos, ela transforma as dinâmicas de nossos relacionamentos. As alianças que antes eram inquebráveis começam a rachar. Amigos se tornam rivais, e os que antes se apoiavam agora se atacam. O vazio se torna um espaço de confronto, onde as verdades não ditas se tornam armas. Cada um tenta reivindicar o que foi perdido, cada um luta para ser o último a permanecer de pé. A ausência é um catalisador que revela a verdadeira face de quem somos, expõe nossos anseios mais sombrios. Mas, dentro desse caos, existe uma força emergente. A dor, embora cruel, pode ser um fogo que nos molda. Na escuridão, encontramos uma resiliência que não sabíamos que existia. A ausência nos força a olhar para dentro, a confrontar o que somos quando tudo desmorona. A luta pelo poder pode se transformar em uma busca pela compreensão. O orgulho, se deixado de lado, pode abrir espaço para a vulnerabilidade. Em vez de ser um campo de batalha, o vazio pode ser um terreno fértil para o crescimento. A ironia está em que, ao enfrentarmos a dor, podemos encontrar uma nova força. A ausência nos desafia a reavaliar nossas prioridades, a reconfigurar nossas relações. A luta por poder pode ser transformada em um desejo de criar conexões mais profundas. Quando olhamos para a dor com coragem, encontramos a oportunidade de renascer. O luto se torna uma ponte, não uma barreira. A solidão, em vez de ser um peso, pode se tornar um espaço de reflexão e crescimento. A ausência nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em nos conectar. É uma dança entre a dor e a força, um ciclo que, se bem compreendido, pode nos levar a um novo entendimento. A luta continua, mas agora é uma luta diferente. Em vez de lutar uns contra os outros, lutamos juntos, transformando o eco do vazio em um chamado à ação. É hora de deixar o orgulho de lado e abraçar a vulnerabilidade. É a hora de reconhecer que, mesmo na ausência, há uma oportunidade de reconstruir, de reiniciar, de renascer. A escuridão é um manto que envolve os corações quebrados. Ela não é apenas a ausência de luz, é um espaço onde a dor se transforma em força, onde as cicatrizes se tornam marcas de resistência. A dor é uma serpente que se arrasta pela alma, sussurrando que estamos sozinhos, mas a verdade é que, no abismo da solidão, encontramos a força que não sabíamos que existia. O paradoxo da dor é que, em sua essência mais crua, ela pode ser o fogo que acende o poder que reside dentro de nós. Na tragédia, histórias se entrelaçam, e é ali que descobrimos a resiliência. Cada lágrima derramada se transforma em um combustível, cada ferida aberta em um campo de batalha onde lutamos contra nossas próprias sombras. As vozes do passado ecoam, e nos lembramos do que perdemos. Mas, em vez de nos afundar, essa lembrança nos impulsiona a nos reinventar. Em meio ao luto, encontramos a força para erguer a cabeça e seguir em frente. A dor nos ensina a moldar o que somos, a transformar a fragilidade em um grito de liberdade. Buscar uma nova identidade após a perda é um ato de coragem. É um momento em que, diante da escuridão, nos questionamos: quem sou eu agora? O que me define quando tudo que eu conhecia se desfez? A resposta não é simples, mas está lá, aguardando para ser descoberta. É na busca pela nova essência que encontramos a verdadeira força. Não somos apenas vítimas da ausência, somos seres em constante evolução, moldados pelas experiências que vivemos.
Cada perda é uma oportunidade de renascer, de reconstruir nossos próprios alicerces. O luto, embora doloroso, é um terreno fértil. Ele nos apresenta um espaço para reflexão, uma chance de olhar para dentro e questionar as normas que antes aceitávamos sem pensar. A dor é um professor severo, mas sábio. Ela nos ensina que a vida não é uma linha reta, mas uma dança complexa, cheia de altos e baixos. E, em cada passo que damos, temos a oportunidade de mudar a nossa narrativa. O que era um lamento pode se transformar em uma celebração da vida, uma declaração de que, apesar da ausência, continuamos a lutar. Neste ciclo de transformação, o eco do vazio se torna uma canção de resiliência. As vozes que antes choravam em desespero agora entoam um hino de superação. A força que emerge da escuridão é uma luz própria, que brilha intensamente quando confrontamos nossa dor. No fundo do poço, encontramos o que realmente somos: guerreiros, sobreviventes, moldados pelas cicatrizes que carregamos. A ausência não é um fim, é uma porta que se abre para um novo começo. À medida que olhamos para a escuridão, devemos lembrar que a força não é a ausência de dor, mas a capacidade de transcender essa dor. A vida é uma batalha, e cada um de nós é um combate contra as adversidades. A dor não nos define, mas nos refina. Quando permitimos que nossas experiências nos moldem, encontramos uma nova forma de viver, uma nova perspectiva que nos conecta com os outros, mesmo em meio à solidão. Assim, a dor se transforma em um grito de liberdade, e a ausência, em um chamado à ação. É um convite para não apenas sobreviver, mas para prosperar. A vida continua a fluir, e é nossa escolha se deixamos que a dor nos arraste para baixo ou se a usamos como um trampolim para alcançar novos horizontes. O eco do vazio não deve ser um lamento, mas um canto de esperança, uma lembrança de que, mesmo na escuridão, somos capazes de encontrar luz. O tempo é um artista cruel, moldando nossas vidas com pinceladas de dor e cicatrizes. Ele nos observa, impassível, enquanto transformamos a tragédia em uma dança macabra de memórias e lamentos. Em seu fluxo incessante, o tempo se torna um curador e um carrasco, curando algumas feridas, mas deixando outras expostas, sangrando eternamente. O que resta de nós quando as horas se arrastam, e a ausência se torna um eco constante em nossos corações? A inevitabilidade da dor é um fardo que todos carregamos, como uma sombra que nunca nos abandona. Com cada dia que passa, a dor e a cura se entrelaçam, formando um ciclo interminável. O tempo traz clareza, mas também revela verdades que preferiríamos ignorar. O vazio deixado pela ausência é um espelho que reflete não apenas a perda, mas também as escolhas que fizemos, as palavras que deixamos de dizer. A justiça do tempo é implacável, e suas lições são aprendidas à força, não por gentileza. A dor, por sua vez, não é uma sentença de morte, mas uma lâmina afiada que, quando bem manuseada, pode nos libertar. Ela nos ensina o valor das pequenas coisas, dos momentos que antes tomávamos como garantidos. Através da dor, encontramos clareza. Cada lágrima se transforma em sabedoria, cada grito silencioso em um manifesto de resistência. O que antes parecia insuportável, agora se revela como uma oportunidade de renascimento. O luto, então, não é apenas um estado de ser, é um caminho que nos leva para fora da escuridão. Na minha própria vida, o tempo me ensinou a dançar com a dor. Aprendi a rir da desgraça que me cercava, a zombar da perda que me consumia. A ausência de quem amei se tornou uma companheira constante, mas também uma professora sagaz. A justiça que o tempo traz é um paradoxo, ele pode fazer o coração doer, mas também nos dá a chance de cicatrizar. Cada amanhecer é um convite para reescrever a história, para transformar o lamento em um hino de liberdade. A dualidade da justiça é um tema recorrente nas nossas vidas. Ela nos mostra que a dor é uma parte inevitável da experiência humana, mas também uma fonte de clareza. Quando olhamos para trás, percebemos que cada ferida nos ensinou algo valioso. A dor nos transforma em seres mais fortes, mais conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Assim, o eco da ausência não é apenas um lamento,
mas um chamado a agir, a mudar, a evoluir. A solidão que surge após a perda é um espaço vasto e desolador. No entanto, é nesse vazio que podemos encontrar a verdadeira força. O Coringa sabe disso. A solidão pode ser um fardo, mas também é um solo fértil para nossas ideias mais sombrias e criativas. Quando encaramos nossos demônios, somos forçados a confrontar não apenas a ausência, mas também nossas próprias limitações e medos. E assim, a solidão se transforma em uma ferramenta, uma arma que usamos para esculpir nosso futuro. A justiça do tempo, então, se revela em sua forma mais pura. O que fazemos com a dor e o vazio que nos cercam? Essa pergunta ressoa em cada um de nós, desafiando-nos a não apenas sobreviver, mas a prosperar. O tempo pode ser implacável, mas é também um aliado poderoso se soubermos como utilizá-lo. Cada dia que passa é uma nova oportunidade para transformar o lamento em ação, para moldar a dor em algo belo e significativo. O eco do vazio que sentimos não deve nos aprisionar, mas nos libertar. Ele é um lembrete constante de que a vida é frágil e preciosa. É um convite para olharmos para dentro e nos perguntarmos o que realmente importa. O tempo, com sua justiça cruel, nos ensina que cada momento conta. E, quando finalmente aceitarmos essa verdade, podemos nos levantar das cinzas e, como fênixes, renascer em meio à dor. A dor, essa presença incômoda, nos abraça com suas garras frias e afiadas. Ela não escolhe a quem se apegar, é uma sombra que se arrasta, uma companhia indesejada em cada esquina da vida. E quando a ausência se instala, o eco dela se transforma em um grito que atravessa a noite, ecoando em corações como um lamento interminável. O que fazemos com essa dor? O que fazemos quando o vazio se transforma em um espelho que reflete nossas próprias fraquezas? Essa é a pergunta que nos persegue, como um lobo faminto à espreita. Eu vejo a dor não como um inimigo, mas como uma força. Uma força que pode nos impulsionar a confrontar o que há de mais sombrio em nós mesmos. O luto não é apenas um estado de passividade, é uma tempestade que pode varrer tudo o que conhecemos, desnudando a verdade que se esconde sob as camadas de orgulho e arrogância. O que resta quando a poeira assenta? Um campo devastado, mas também um terreno fértil. A ausência nos convoca a agir, a nos erguer das cinzas e desafiar o mundo. A conexão entre minha dor e a dor que vocês sentem é inegável. Cada um de nós traz em si um fado, um eco que reverbera em nosso ser. Olhem ao seu redor. Cada rosto que vocês veem carrega uma história de perda, uma batalha travada contra o vazio. A dor é universal, e é exatamente essa conexão que nos faz humanos, que nos une em nossa fragilidade. Mas será que somos capazes de olhar para dentro e confrontar nosso próprio vazio? Ou preferimos nos esconder atrás de sorrisos e máscaras, como se a dor não existisse? As perguntas que faço não são meros jogos de retórica. Elas são convites à reflexão. O que você fará com a ausência que ecoa em seu coração? Você se deixará consumir pela solidão, ou usará essa dor como combustível para a transformação? A escolha é sua. E essa escolha é o que define a verdadeira natureza de cada um. O luto pode ser um terreno fértil, mas somente se você estiver disposto a arar a terra árida e sem vida. A ironia que reside em mim é uma lâmina afiada. Eu, o vilão, sou o espelho que reflete a dor que vocês tentam esconder. A sociedade se recusa a ver a verdade que grita nas entrelinhas de suas vidas. A dor não é um sinal de fraqueza, mas um símbolo de resistência. Cada um de vocês, ao enfrentar sua própria tragédia, tem a chance de se erguer. A força não vem da ausência, mas da maneira como respondemos a ela. É na escuridão que a luz interna começa a brilhar. Devemos confrontar nossas próprias realidades. As suas escolhas, as minhas escolhas, moldam o que somos e o que seremos. Quando a dor nos consome, cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, perpetua um ciclo que pode ser destrutivo ou libertador. O que você fará com a sua dor? O que você escolherá semear, um lamento ou um grito de liberdade? É fácil se perder no abismo da negação,
mas é nas escolhas que encontramos a verdadeira essência do que significa viver. As reações à perda são tão variadas quanto os rostos que as carregam. Alguns se afundam na negação, outros se entregam à aceitação. E, entre esses extremos, há um vasto espectro de reações que refletem a luta interna que travamos. Cada escolha é uma nota em uma sinfonia de dor e resiliência. Você se tornará um eco vazio ou uma voz ressoante. O caminho está diante de você, e a escuridão não é um destino, mas uma jornada. A dor e a ausência não definem quem somos, mas nos moldam. Elas nos ensinam sobre o valor da conexão e a fragilidade da vida. Cada um de nós carrega um eco, e a pergunta que persiste é: como você responderá a esse eco? O tempo não é apenas um carrasco, ele é um aliado que nos oferece a oportunidade de transformar o lamento em ação. E assim, na escuridão, encontramos não apenas a dor, mas a essência de nossa luta. E essa luta, essa dança com a dor, pode ser o que nos leva a um novo amanhã. A ausência é como um veneno sutil, infiltrando-se nas veias da vida, transformando a alegria em cinzas e sonhos em sombras. Olhando ao redor, percebo que todos carregamos nossos próprios fantasmas, cada um mais pesado que o anterior. O que resta dessa dor senão um eco vazio que ressoa em nossas almas? O que fazemos quando a ausência se torna um labirinto, onde a única saída é confrontar as escolhas que nos trouxeram até aqui? Quando o bem parte, o poder vacila. Aqueles que ficam se veem em um duelo silencioso, lutando por um espaço que antes era compartilhado. O orgulho se ergue como uma barreira intransponível, um escudo contra a dor que se aproxima. Nessa batalha insana, esquecemos que o verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas em dominar a nós mesmos. A dor nos transforma em rivais, quando, na verdade, devíamos ser aliados na luta contra a solidão que se agrava a cada dia. A solidão, essa velha conhecida, se instala nas frestas, como um ladrão à espreita. Às vezes, ela se transforma em um peso tão insuportável que nos arrasta para o abismo da negação. Olhando nos olhos dos outros, posso sentir a luta interna. Alguns gritam em silêncio, enquanto outros se despedaçam em busca de resposta. Mas a realidade é que cada um de nós vive essa solidão de maneira única. A ausência pode criar um espaço de conexão, mas também pode ser uma cela, onde o eco do vazio se torna ensurdecedor. As escolhas que fazemos em resposta à ausência moldam não apenas nosso destino, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Cada ação, cada palavra, se transforma em uma corrente que pode prender ou libertar. Ao perpetuar o ciclo de dor, criamos um labirinto onde perdemos a esperança de encontrar a luz. E, nesse jogo cruel, é fácil esquecer que a responsabilidade de transformar o lamento em ação está em nossas mãos. Considere o impacto das suas escolhas. O que você faz quando a dor se torna insuportável? Você se entrega ao desespero ou busca um novo caminho? Cada decisão é uma semente plantada no solo da sua existência. Você pode escolher cultivar a dor, permitindo que ela cresça e se espalhe, ou pode decidir usar essa mesma dor como combustível para a transformação. A diferença entre esses caminhos é o que define a verdadeira natureza da sua alma. Reações à perda são tão variadas quanto as cores do crepúsculo. Alguns se afundam no luto, como se o mundo tivesse perdido seu brilho. Outros, em um gesto desesperado, tentam preencher o vazio com distrações passageiras. Há aqueles que se tornam sombras de si mesmos, perdendo-se em um mar de negação, enquanto outros encontram a força para avançar, mesmo quando tudo parece desmoronar. A jornada de cada um é única, mas a pergunta que permanece é: qual caminho você escolherá seguir? A dor e a ausência não devem ser vistas como inimigas, mas como professoras que nos mostram a fragilidade da vida. Elas nos ensinam que a conexão é um fio delicado, um laço que pode ser rompido a qualquer momento. E, nesse aprendizado, encontramos a essência de nossa luta. Ao nos confrontarmos com nossas próprias realidades, começamos a entender que o tempo, esse carrasco implacável, também pode ser um curador. A dor que sentimos pode nos guiar,
se permitirmos que ela nos mostre a verdade que se esconde sob as camadas de orgulho e resistência. Portanto, não se esqueça, a sua dor é um eco que ressoa, uma oportunidade disfarçada de transformação. O que você fará com esse eco? Você se tornará parte do ciclo de dor ou encontrará a coragem para quebrar as correntes? A escolha está diante de você, e a escuridão, longe de ser um destino final, pode ser o início de uma nova jornada. É na escuridão que a luz interna começa a brilhar, e é nessa luz que encontramos a verdadeira força para nos reerguer. A ausência, como uma sombra, se estende e se contrai, deixando um rastro de desespero e silêncio. Cada coração que sente a dor da perda se torna um tambor, batendo em uníssono com a memória daqueles que se foram. O eco desse vazio não é apenas um lamento, é um grito ensurdecedor que reverbera nas paredes da solidão, uma sinfonia de dor que poucos conseguem compreender. O que resta quando o amor se esvai e as risadas se transformam em ecos distantes? O que você faz quando o silêncio se torna seu único companheiro? Enquanto caminhamos por esse labirinto de lembranças, a ressonância da ausência nos ensina lições que não queremos ouvir. Cada passo nos lembra do que perdemos, mas também do que ainda podemos conquistar. A vida é uma dança entre a dor e a superação. Um jogo onde as cartas são distribuídas, mas a forma como jogamos define nosso destino. Olhando para o abismo que se abre diante de nós, é fácil se deixar sucumbir à escuridão. Entretanto, é nesse mesmo abismo que encontramos a oportunidade de renascer. A pergunta que ecoa, então, não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que você fará com essa perda. O vazio que nos cerca é um espelho que reflete nossas fraquezas e nossas bravuras. Ele nos desafia a confrontar nossas verdades, a olhar nos olhos da dor e, paradoxalmente, encontrar força. O que você fará com o eco desse vazio em seu coração? Você se tornará um prisioneiro do lamento, ou usará essa dor como um trampolim para a liberdade? A escolha é sua. A vida não é feita apenas de alegrias. É uma tapeçaria de experiências, e cada fio de dor tem o poder de criar novas conexões, novas realidades. A ressonância da ausência se espalha como um veneno em nosso ser, mas também como uma luz que guia. Nas sombras, a força inesperada se revela, a resiliência se forma. Ao encarar a dor, descobrimos a verdadeira essência de quem somos. A dor pode ser uma prisão, ou pode ser o fogo que forja nosso caráter. Você decide. O eco do vazio não precisa ser um fardo, pode ser um chamado à ação. Um convite para se levantar, para transformar a tristeza em algo maior do que nós mesmos. Cada um de nós carrega cicatrizes, marcas da luta contra a vida. Essas cicatrizes nos conectam, nos lembram de que não estamos sozinhos desse caminho tortuoso. A dor pode ser um solo fértil para o crescimento, uma oportunidade de transformação. Ao olharmos para o eco da ausência, encontramos não apenas o lamento, mas também as sementes de um novo começo. O que você fará com essas sementes? Vai deixá-las apodrecer na escuridão ou vai cultivá-las, permitindo que floresçam em algo belo? A ironia da vida é que, muitas vezes, encontramos o significado nas coisas mais sombrias. O vazio nos ensina sobre a fragilidade da existência, e é nessa fragilidade que encontramos a beleza da conexão humana. As ausências nos moldam, nos empurram para fora de nossas zonas de conforto. Elas nos lembram que cada momento é precioso, e que devemos abraçar a vida, mesmo quando ela nos decepciona. O eco do vazio não é o fim. É um convite para reescrever nossa história, para buscar significado onde antes havia apenas dor. Portanto, ao olhar para dentro e confrontar o eco desse vazio, lembre-se, você é o autor da sua própria narrativa. O que você fará com essa história? A escuridão não é um destino, mas um ponto de partida. E, se você tiver coragem, encontrará a luz que sempre esteve dentro de você, pronta para brilhar. A busca por significado é uma jornada contínua. Cada escolha que fazemos ecoa através do tempo, moldando não apenas nosso próprio destino, mas também o daqueles que amamos. A pergunta final ecoa em sua mente: o que você fará com o eco desse vazio em seu coração?
Se você sente o peso da ausência e reconhece que a dor pode ser um combustível, compartilhe esta mensagem. Deixe um comentário sobre como você transformou o desespero em força e como isso moldou sua luta. Inscreva-se para mais reflexões que desafiam a escuridão e revelam a verdadeira essência da resistência. Lembre-se, cada cicatriz conta uma história, e cada escolha que fazemos é uma arma na batalha pela nossa própria justiça. O que você fará com o eco desse vazio em seu coração? É hora de agir.